Enterrei meu marido numa terça-feira. O chão estava duro, seco como osso velho. O coveiro batia com a enxada e o som subia pelo ar parado, seco, sem misericórdia. Eu ficava olhando para as mãos dele, as mãos do coveiro, e pensando que nenhuma mão devia ser obrigada a fazer aquilo. Enterrar gente, devolver à terra o que a terra nunca pediu emprestado. Não chorei na frente dos outros, não porque não doía. Doía tanto que eu não sabia mais onde era eu e onde era a dor. Era tudo junto, misturado como lama depois de chuva forte. Mas eu aprendi cedo que mulher que chora na frente de homem vira fraca. E mulher fraca, no cerrado, não sobrevive nenhum verão. Zé Nilson tinha 53 anos quando o coração parou. Foi de manhã cedo. Ele tinha acabado de tomar o café. Eu lembro do cheiro. Aquele café coado no pano, forte, um pouco queimado do jeito que ele gostava. Ele estava sentado na beirada da janela, olhando o pasto. Eu perguntei o que ele estava vendo. Ele disse: "Nada não, Raimunda, só o dia." Minutos depois ele escorregou da cadeira devagar, como se fosse sentar no chão. Mas não sentou. Caiu e não levantou mais. Virei viúva numa terça-feira e fui enterrada na sexta. Não foi enterro de verdade. Não tinha caixão, não tinha terra, não tinha vela acesa, mas foi mais fundo que qualquer enterro que eu já vi. Estava no terreiro da casa grande quando o seu Otavinho, meu sogro, saiu pela porta. Ele era um homem de poucas palavras e muita soberba. Tinha ombros largos que o tempo foi estreitando, mas os olhos continuavam do mesmo tamanho. 2 buracos escuros que não aceitavam contestação. Atrás dele vieram os cunhados, as cunhadas, os parentes que eu mal conhecia pelo nome. Vieram todos. E eu ali no meio do terreiro, de preto, ainda com o cheiro de incenso do velório grudado na roupa. Seu Otavinho parou na minha frente. Não cumprimentou. Jogou uma corda no chão. A poeira vermelha subiu devagar, como se tivesse preguiça, e assentou nos meus pés. Eu olhei para a corda. Depois, olhei para ele. E ele apontou sem cerimônia para o curral velho que ficava nos fundos, do outro lado do pasto seco. "Leva o que combina com você. O que ninguém mais quer." A voz dele não tinha raiva. Era pior que raiva. Era indiferença. O tipo de voz que usa para falar de coisa sem valor, uma ferramenta quebrada, um saco de ração mofado. Houve riso baixo. Houve silêncio cúmplice, que é pior que qualquer riso. Eu não disse nada. Abaixei, peguei a corda e fui andando. O bezerro estava no canto mais escuro do curral. Era o menor da leva. Costelas marcadas como se alguém tivesse desenhado por baixo da pele. Pernas que tremiam de um jeito que dava pena e dava medo ao mesmo tempo. Pena porque era um bicho sofrido, medo porque tremer assim não costuma terminar bem. Os olhos dele eram grandes e opacos, sem aquela faísca que um animal sadio carrega. Refúgio, palavra feia. Mas era a palavra que todo mundo usava, e eu sabia que usavam para mim também naquele dia, só que sem falar em voz alta. Peguei o animal pela guia. Ele não quis andar. Dei um puxão suave. Ele deu um passo e tropeçou. Levantou. Andou mais 3 passos e caiu de joelho. Levantou de novo. Andou até a porteira do curral e caiu pela 3ª vez, agora de lado, no chão de terra batida, levantando uma nuvenzinha vermelha fina. Eu parei. Olhei em volta. Não havia ninguém olhando. Os parentes tinham voltado para dentro da casa grande. Algum deles provavelmente já estava sentado à mesa, abrindo gaveta, vendo o que ficava. Me ajoelhei no chão. A terra estava quente, áspera. Cheirava a esterco e a poeira velha, e a esse cheiro sem nome que o cerrado tem quando está com sede. Um cheiro de coisa ressecada por dentro, como papel que vai virar cinza. Peguei o rosto do bezerro com as 2 mãos. Ele respirava rápido. Olhava para mim sem entender nada, como todos os bichos olham para a gente, com uma mistura de medo e esperança que aperta o peito. "Se você levantar, eu levanto também." Falei baixo, quase sussurro.
Não sei se foi para ele ou para mim. Ele ficou quieto um segundo. As narinas tremeram. E depois, com um esforço que parecia maior do que aquelas pernas magras poderiam aguentar, ele foi levantando. Primeiro as patas da frente, depois as de trás. Ficou em pé, balançando um pouco, mas em pé. E eu levantei junto. O rancho ficava a uns 400 metros da casa grande, do outro lado de um cerradinho baixo com árvores tortas e o chão coberto de capim amarelo. No meio do caminho tinha uma vereda seca, um riacho que devia ter água no tempo das chuvas, mas agora era só areia e pedra. Quando cheguei na porta, entendi o tamanho da humilhação. A humilhação é assim, ela não chega de uma vez. Ela vai entrando aos poucos, como água em rocha, até que você olha e percebe que a rocha já não é mais a mesma. O teto tinha 2 buracos pelo qual eu via o céu cor de cobre do fim de tarde. A porta estava empenada e só abriu quando empurrei com o ombro. O chão era de terra batida, irregular, cheio de formigueiro nos cantos. Tinha um catre de madeira encostado na parede, sem colchão. Tinha uma mesa pequena, capenga, uma janela sem vidro, só um pedaço de plástico amarrotado pendurado. O bezerro entrou atrás de mim e ficou parado no meio, olhando para os lados. Aquela noite foi a noite mais longa da minha vida. Não porque fazia frio, fazia calor, aquele calor seco de cerrado que gruda na pele mesmo de madrugada, mas porque o silêncio pesava de um jeito diferente. Não era o silêncio do campo que eu conhecia. Esse silêncio que tem grilos, tem vento no capim, tem o canto distante de algum bicho na escuridão. Era um silêncio de dentro. Um silêncio que fica quando tudo que você pensava que tinha vai embora de uma vez só. Zé Nilson. Os 22 anos de casados. A roça que plantamos juntos. O filho que não veio. E esse é outro peso. Esse fica para um capítulo que talvez eu não tenha coragem de abrir ainda. A casa que eu ajudei a levantar tijolo por tijolo, passando massa com as mãos, carregando balde d'água na cabeça no verão de 40 graus. Tudo ficou do outro lado do cerradinho. E aqui estava eu, com um bezerro refúgio e uma corda velha. De madrugada pensei em desistir. Não vou mentir. Não vou embelezar esse momento, porque acho que seria desrespeitar quem já esteve nele. E tem muita gente que já esteve, só que não fala. Pensei em simplesmente deitar no chão de terra e não fazer mais esforço nenhum. Deixar o corpo cansado ganhar, deixar a tristeza vencer. Tinha uma parte de mim que queria sumir que nem fumaça, tranquila, sem dar trabalho a ninguém. Foi quando ouvi um barulho pequeno, um tropeço, um bufar. O bezerro estava tentando se erguer do canto onde tinha deitado. As pernas escorregavam na terra. Ele tentou uma vez, escorregou. Tentou de novo, quase foi. Mas a perna dobrou. Ficou olhando para mim com aqueles olhos grandes e sem brilho. Levantei, fui até ele. Botei as mãos por baixo do peito dele e ajudei. Ele ficou em pé. Ficamos os dois ali, no meio daquele rancho escuro, no meio daquela madrugada do cerrado, com o vento fino entrando pelo buraco da janela e cheirando a terra seca e a capim amassado. E entendi uma coisa simples, uma coisa que as pessoas complicadas às vezes não conseguem ver. Eu ainda tinha alguém que precisava de mim. Nos dias que se seguiram, fui consertando o que podia. A porta, com uma trava nova que fiz com um pedaço de ferro. O chão, que eu ia nivelando com enxada, batendo a terra, empurrando pedra. Fui entendendo o rancho aos poucos, seus barulhos, suas rachaduras, seus cantos com mais sombra no verão. Foi num desses dias, consertando o canto mais fundo do quarto, que a enxada entrou no chão e o som mudou. Som oco. Diferente. Parei. Bati de novo. Oco, comecei a cavar com cuidado. A terra ali era mais solta, como se já tivesse sido remexida antes, muito tempo atrás, e tivesse assentado por cima. 2 palmos abaixo da superfície, a enxada bateu em madeira. Era uma caixa, pequena, coberta de terra. A madeira estava escurecida e ressecada, mas inteira.
Tinha uma tranca de ferro que o tempo tinha ferrujado, mas que cedia com pressão. Abri. Dentro tinha um pano dobrado. Abri o pano. Pepitas, algumas maiores que uma castanha. Moedas antigas, escurecidas, com figuras que eu não conseguia identificar direito. E dobrado no fundo, um papel que parecia tecido de tão velho. Li devagar, porque minha leitura nunca foi das melhores. Garimpei cada grama com estas mãos. Não confio em banco nem em gente. Que Deus ajude quem achar. Que use com juízo. Que plante. Não tinha nome. Fechei a caixa. Sentei no chão de terra ao lado dela. O bezerro veio farejar. E eu fiquei ali sentada por um longo tempo, com o coração batendo forte e a cabeça misturando tudo. O sogro, a corda, Zé Nilson, o filho que não veio, aquele papel amarelo, aquela caixa pesada. Não senti alegria. Senti medo e senti uma culpa funda, uma culpa que não tinha nome certo, mas que pesava como pedra no peito. Aquilo era meu? Ou eu estava roubando o sonho de um morto? Era bênção o que eu tinha encontrado? Ou era teste? E se fosse teste, eu estava prestes a reprovar? O vento entrou pela janela sem vidro, o capim lá fora dobrou, e no horizonte, do lado de lá do cerradinho torto, o sol estava descendo devagar, incendiando o céu de laranja e vermelho. Bonito demais para uma hora dessas, pensei. Bonito demais para uma mulher que ainda não sabe o que fazer com o que tem nas mãos. Fechei a caixa, cobri de terra e fui buscar água para o bezerro. Porque algumas respostas não chegam de noite, chegam depois, quando a gente já está em pé. Aprendi cedo que o cerrado avisa, não com palavras, não com sinal que qualquer um reconhece. Ele avisa do jeito dele, com o silêncio que muda de tom, com o vento que para de repente no meio da tarde, com os pássaros que somem antes da chuva chegar. Quem nasceu e criou nesse chão aprende a ler esses sinais igual letra de cartilha. Não porque é sabedoria, não. É sobrevivência. É o corpo aprendendo o que a cabeça ainda não entendeu. Então, quando o cerrado avisou que tinha algo errado, eu ouvi. Só que ouvi tarde. Fazia uns 12 dias que eu estava no rancho quando vi o cavalo pela primeira vez. Era fim de tarde. Aquela hora em que a luz do cerrado fica dourada e pesada, uma luz que parece mel derramado sobre tudo, sobre o capim, sobre as árvores tortas, sobre a poeira vermelha que fica suspensa no ar sem pressa de baixar. Eu estava do lado de fora consertando um pedaço de cerca, martelando o grampo enferrujado com a pedra que usava quando não tinha a ferramenta certa. O bezerro, eu tinha começado a chamar ele de fraco, não por crueldade, mas porque nome que vem da verdade cola melhor. Estava pastando perto, tranquilo. Foi ele que parou primeiro. Levantou a cabeça. As orelhas foram para frente. Ficou parado, olhando para a linha do cerrado, lá onde as árvores tortas formavam uma sombra mais espessa antes do campo aberto. Eu parei o martelo. Olhei. No início não vi nada. Só a sombra do cerrado, o capim balançando, a luz declinando. Mas fiquei olhando, porque quando o bicho para, a gente para também, essa é a regra. E então vi, era um vulto, homem a cavalo, parado na beirada do cerradinho, meio dentro da sombra das árvores. Não estava fazendo nada, só estava ali, quieto como coisa plantada. O cavalo também não se mexia, aquele jeito de animal bem domado que fica estático enquanto o dono decide. Fiquei olhando para ele. Ele ficou olhando para mim. Durou pouco, menos de 1 minuto talvez. Mas 1 minuto com alguém te olhando sem se apresentar, sem acenar, sem fazer nenhum gesto humano, esse minuto tem o tamanho de 1 hora. Depois ele puxou as rédeas devagar e desapareceu de volta para dentro do cerrado. Fraco ficou com as orelhas em pé por mais um tempo. Eu fiquei com o coração acelerado por muito mais. Perguntei para a mulher do armazém no vilarejo. 2 dias depois, fui a pé até o Pouso Alegre, que não era alegre coisa nenhuma.
Era um aglomerado de umas 20 casas, um armazém, uma igrejinha e uma bomba de combustível que funcionava quando queria. Uns 8 quilômetros pela estrada de chão vermelho, com o sol rachando o couro. A mulher do armazém se chamava Zefa. Era baixinha, olho esperto, cabelo branco preso com uma presilha rosa que devia ter sido de filha ou neta. Ela sabia de tudo que acontecia na região. Não porque era bisbilhoteira, mas porque armazém é onde o mundo passa. Descrevi o homem do jeito que consegui. Alto, magro, chapéu escuro, cavalo baio. Zefa nem precisou pensar. Valdir. Valdir Canguru, chamam. Ela abaixou a voz sem razão aparente, porque não tinha mais ninguém no armazém. Primo distante do Otavinho, ex-garimpeiro. Passou uns anos no norte, no Pará, depois voltou. Ela pausou. Me olhou. Por que você pergunta? Tava parado na beira do meu cerrado olhando. Zefa ficou séria de um jeito que me gelou por dentro, mesmo com 42 graus do lado de fora. Raimunda. Ela colocou a mão no balcão perto da minha. Não chegou a tocar, mas chegou perto. Você não achou nada naquele rancho velho, não? Meu coração parou por um segundo. Não mostrei nada no rosto. Aprendi isso com o tempo. O rosto é porta. E tem horas que porta fechada salva a vida. Achei poeira e formiga. Por quê? Zefa me olhou por um tempo. Depois tirou a mão do balcão. Por nada, não. Cuida-se. Naquela noite, não dormi. Fiquei deitada no catre ouvindo o cerrado. Os grilos, que são constantes, que são o som de fundo de tudo no cerrado, tão constante que você esquece que está lá até o momento em que param. E quando param é porque tem algo se movendo que não deveria. Eles pararam 2 vezes naquela noite. Primeira vez, por volta da meia-noite. 5 segundos de silêncio absoluto. Aquele silêncio que tem peso, que você sente na pele. Depois voltaram. Segunda vez, perto das 3 da manhã. Dessa vez ficou quieto por mais tempo. Quase 2 minutos. Eu estava deitada sem me mexer, respirando devagar, com os olhos abertos no escuro. Ouvi o vento, ouvi o capim, ouvi o couro do meu próprio coração batendo no silêncio. Não ouvi passos. Mas quando o sol nasceu e eu saí para ver, tinha a marca de casco de cavalo na terra molhada de orvalho, do lado de fora da janela. Tinha chegado perto, tinha olhado para dentro e tinha ido embora. Foi na semana seguinte que ele apareceu na minha frente pela primeira vez. Eu estava carregando água do córrego, um baúzão de plástico que eu enchia em 2 viagens todo dia, porque a caixa d'água do rancho tinha rachado e eu ainda não tinha dinheiro para consertar. Ia na trilha entre o cerrado e o pasto quando ouvi o barulho do cavalo. Ele estava parado no caminho, na minha frente. Dessa vez de dia aberto, sem sombra para se esconder. Era um homem de uns 50 e poucos anos, magro do jeito que a vida seca as pessoas. Não magreza de saúde, mas magreza de quem passou por coisas que consomem por dentro. Tinha uma cicatriz fina que ia da sobrancelha direita até perto da orelha. Chapéu surrado na cabeça. As mãos no alto do selim eram as mãos de quem trabalhou com terra e com pedra, grossas, escurecidas, com as juntas marcadas. Ele me olhou de cima do cavalo por um momento. Eu parei. Segurei o balde com as 2 mãos. Não desviei o olho. Dona Raimunda. A voz era pausada. Não era voz de homem bravo. Era pior. Era voz de homem calculado. Já ouvi falar da senhora. Eu já ouvi falar do senhor também. Respondi no mesmo tom. Ele inclinou a cabeça levemente. Quase um aceno. Sabe que esse rancho tem história. Não era pergunta. Todo lugar tem história. Respondi. Tem história de ouro. Ele disse devagar, separando as palavras. De garimpeiro que passou por aqui faz tempo. Escondia o que achava. Não confiava em ninguém. O sol estava alto e quente nas minhas costas. O suor escorria pelo pescoço. Eu não pisquei. Interessante, disse. Eu só achei formiga. Ele me olhou por um tempo longo. O cavalo bateu o casco no chão, impaciente.
Tem gente que mata por menos, dona Raimunda. Ele disse isso devagar, com aquela voz calma que é mais ameaça do que qualquer grito. A senhora sabe disso. Depois virou o cavalo e foi andando pelo pasto, sem pressa, igual o homem que sabe que não precisa correr porque já ganhou. Fiquei parada no caminho, com o balde na mão, até sumir a poeira do cavalo. Então senti as mãos tremer. Só então, porque na frente de cobra a gente não pode tremer. Naquela tarde, enterrei a caixa mais fundo. 2 metros, quase 3. Trabalhei até o sol ir embora com a enxada e com as mãos quando a enxada não alcançava. Fui tirando terra, firme, abrindo o buraco no canto do quarto que ficava mais escuro. Fraco ficou me olhando do batente da porta, as orelhas para frente. Coloquei a caixa dentro, cobri, bati a terra. Umedeci por cima para assentar. Depois fiquei sentada na beira do buraco recém-fechado e pensei. Pensei em Zé Nilson. O que ele faria no meu lugar? Ele era homem de pouca fala e muito juízo. Dizia que problema grande resolve com passo pequeno, um de cada vez, sem olhar o tamanho da montanha inteira. Pensei no bilhete do garimpeiro desconhecido. Que Deus ajude quem achar, que use com juízo, que plante. Esse homem morreu sem usar o que tinha guardado. Morreu confiando que alguém certo ia achar, ou morreu sozinho, sem ninguém para deixar. Os 2 pensamentos me pesaram igual. Pensei em Valdir. Tem gente que mata por menos. Não era mentira. Eu sabia disso. Tinha visto o que ouro faz com gente, não o ouro em si, mas a ideia do ouro, o cheiro do ouro, a possibilidade. Transforma homem bom em homem perigoso e homem perigoso em coisa que nem tem nome direito. O que eu tinha naquele buraco podia me salvar, mas podia me matar também. 3 dias depois, tentei vender as primeiras pepitas. Fui até uma cidade maior, Colinas do Sul, que ficava a quase 90 quilômetros pela estrada de chão. Peguei carona com o caminhão do leite, que passava toda a quinta pela estrada. Levei 3 pepitas embrulhadas num pano dentro do sutiã, porque lugar mais seguro que esse não existe. O comprador de ouro ficava num sobrado velho no centro. Um homem gordo, de óculos, que mal levantou os olhos do balcão quando entrei. Mas quando abri o pano e coloquei as pepitas na frente dele, os olhos foram para cima. Me pagou bem. Não o justo. Nunca pagam o justo, mas bem o suficiente para o que eu precisava. Conserto na caixa d'água, ração para o fraco, um colchão fino, mantimento para 2 meses. Voltei no caminhão do leite, com o dinheiro dobrado dentro do sutiã, junto do pano vazio. Me senti quase feliz, quase. Porque quando desci do caminhão, na beira da Estrada Vermelha, e comecei a andar para o rancho, vi a poeira levantada do outro lado do cerradinho, cavalo passando, rápido demais para ser passagem casual. Naquela madrugada eles vieram. Eu já estava deitada, mas não dormindo. Tinha virado costume meu desde que Valdir apareceu, dormir de orelha aberta, o sono sempre raso como água de enxurrada. Ouvi os grilos pararem. Desta vez não voltaram. Fiquei quieta. Ouvi passos, 2 pares. Pesados, tentando ser silenciosos, mas pesados demais para o chão seco. Depois a porta, que eu tinha trancado com o ferro, sendo empurrada. 1 vez. 2. Na 3ª vez, a madeira cedeu com um estalo que rasgou o silêncio do cerrado inteiro. 2 homens entraram. Não vi o rosto do segundo, mas vi Valdir. A silhueta dele, o chapéu, as mãos grossas segurando um facão comprido. Ele varreu o quarto com os olhos. Me viu deitada. A senhora vai ficar aí quietinha. A voz calma de sempre, que era a parte mais assustadora. A gente só precisa de 5 minutos. O segundo homem já estava com a pá. Começou a cavar no canto errado, do lado da entrada, onde não tinha nada. Eu tinha colocado a caixa no canto fundo debaixo do catre. Fiquei parada, respirando, contando. Foi quando o fraco se assustou com o barulho da pá batendo no chão e começou a se debater no canto onde estava amarrado.
A corda dele tinha enroscado quando ele recuou com o susto, enrolado no pescoço de um jeito que ele puxava e ficava mais apertado. A respiração virou ruído, um ruído seco e curto de animal se sufocando. Sem pensar, levantei. Fica! Valdir deu um passo para mim. Não parei. Passei por ele. Passei rente, senti o cheiro de suor e fumaça dele, e fui até Fraco. Peguei a faca de cabo de osso que ficava no prego acima do catre, a faca que Zé Nilson me deu quando casamos e que nunca usei para nada ruim. Cortei a corda. Fraco puxou o ar num barulho fundo, as pernas tremendo, e se encostou na parede. Eu me virei para Valdir com a faca na mão. Não como ameaça, não com valentia falsa. Só me virei com a faca porque era o que eu tinha e não ia largar. Os dois homens me olharam. Valdir olhou para o canto errado onde tinham cavado. Terra revolvida, nada. Olhou para mim, olhou para a faca. Não tem nada aqui, Valdir. Falei. A voz saiu firme, não sei como. Se tivesse, você acha que eu estaria dormindo em cima? Ele ficou me olhando por um tempo que não tinha tamanho. Depois fez um gesto para o segundo homem. Saíram, sem pressa, sem olhar para trás. Ouvi os cavalos saindo no trote pela estrada de chão. O barulho foi sumindo até virar silêncio, e o silêncio foi sumindo até os grilos voltarem, devagar, um por um, como se testassem se era seguro. Sentei no chão do rancho, com a faca no colo. Fraco colocou o focinho no meu ombro, e ali, naquele chão de terra batida, no meio da madrugada do cerrado, com a porta arrombada deixando entrar o vento quente e o cheiro de poeira vermelha, eu tremi do começo ao fim. Tremi com tudo, mas não chorei, porque aquela noite me ensinou uma coisa que eu ainda não sabia. Eu era mais difícil de quebrar do que achava. Mas enquanto o tremor baixava e o coração voltava para o lugar, percebi que estar viva não era suficiente. Enquanto aquela caixa estivesse ali, eu era alvo. Precisava de um lugar que nem Valdir, nem o sogro, nem ninguém do passado ia pensar em procurar. Precisava de um lugar que fosse sagrado o suficiente para que ninguém cavasse. Lembrei então da Chapelinha. Aqui ficava no alto do morro de Tábua, uns 3 quilômetros pelo cerrado fechado, que todo mundo da região conhecia, mas ninguém frequentava mais. Abandonada fazia 15 anos, depois que o padre da paróquia tinha mudado e os moradores tinham ido sumindo um por um para a cidade. Uma capelinha de Nossa Senhora, com altar de cimento, e piso que ninguém tinha razão de levantar. Saí antes do sol. Não porque tinha planejado exatamente assim. Saí antes do sol, porque não dormi mais, depois que os grilos voltaram. E quando o céu começou a clarear no horizonte com aquela faixa fina de roxo que antecede tudo, entendi que era hora. Que esperar mais um dia era mais um dia de alvo nas costas. Levantei do chão onde tinha ficado sentada desde a saída de Valdir. Minhas costas reclamaram. Os joelhos também. 61 anos de corpo acusam cada hora de chão frio, mas eu não tinha condição de dar atenção para isso agora. Escavei o canto fundo do quarto com as mãos. Não usei enxada. Barulho de metal em terra de madrugada carrega longe no cerrado quieto. Usei as mãos, tirando a terra palmo a palmo, e quando os dedos tocaram a madeira da caixa, senti aquele peso de novo. O mesmo da primeira vez, mistura de medo e culpa e coisa que ainda não tinha nome. Tirei a caixa. Estava mais pesada do que lembrava, ou eu estava mais cansada, provavelmente os dois. Embrulhei no pano de saco que tinha guardado, amarrei com a corda, a mesma corda que o sogro tinha jogado aos meus pés no terreiro, que eu tinha guardado sem saber por quê, guardado por teimosia, talvez, ou por instinto, e coloquei dentro do cangote de couro velho que usava para carregar coisa pesada no campo. Fraco me olhava do canto. Fica, falei para ele em voz baixa. Volto antes do sol alto. Ele ficou, mas ficou com aquela cara de bicho que não aprova o que o dono está fazendo. A trilha para a capelinha não era trilha de verdade. Era o rastro que o tempo e o pouco uso tinham deixado.
Uma linha mais clara no meio do cerrado fechado, onde o capim crescia menos alto porque alguma vez tinha tido passagem. Mas fazia tempo que ninguém passava, e o cerrado estava tomando de volta o que era dele, como sempre faz, devagar e com certeza. Andei naquele escuro que não era escuro completo. Era o escuro de antes do amanhecer, quando o céu já largou o preto, mas ainda não pegou a luz, um cinza azulado que faz tudo parecer submerso. Eu conhecia esse horário. Tinha trabalhado nele a vida inteira, acordando antes do sol para ordenhar, para acender o fogão, para começar o dia antes que o calor impossibilitasse qualquer coisa. Mas nunca tinha andado nele sozinha, no meio do cerrado, com uma caixa de ouro nas costas e um ex-garimpeiro em algum lugar atrás de mim. O cerrado de madrugada tem sons diferentes dos de dia. De dia é o barulho dos pássaros, do vento, dos insetos. De madrugada é mais baixo, mais fundo, o coachar distante de sapo em vereda, o estalo de graveto que algum bicho pisou longe, o vento que passa entre as folhas das lixeiras e faz um sussurro que parece voz sem ser. Eu ouvia tudo isso e andava. Contava os passos para não pensar no resto. 1, 2, 3, 4. Pensava em Zé Nilson. Ele tinha ido a essa capelinha uma vez, me contou, quando era menino, acompanhando a avó numa promessa de cura. Disse que o lugar tinha uma paz diferente, um silêncio que parecia escolhido. Não é o silêncio de lugar vazio, mas o de lugar que guarda coisa importante. 56, 57, 58. Pensava no garimpeiro sem nome do bilhete. Aquelas mãos que tinham tirado pepita por pepita da terra, que tinham escondido e esperado e morrido esperando. O que ele queria para aquilo? Que sonho ele tinha plantado junto com aquela caixa no chão do rancho velho? Que plante! Ele tinha escrito 123, 124. A capelinha apareceu quando o céu virou rosa. Estava no alto de um espigão suave, cercada por uma caiçara de pedra que o tempo tinha derrubado pela metade. As paredes eram de adobe, caiadas de branco uma vez, mas agora a cal tinha descascado em placas e o adobe aparecia por baixo, cor de terra, como se o lugar estivesse voltando para o que sempre foi. A cruz de ferro na fachada estava torta, mas de pé. A porta de madeira estava aberta, não arrombada, só aberta, como se alguém tivesse entrado e não se preocupado em fechar atrás, ou como se o lugar tivesse decidido não guardar mais segredo de entrada. Parei na porta. O coração batia forte. Não de medo, ou não só de medo. Era outra coisa. Era aquela sensação de que você está prestes a fazer algo que não tem volta, e o corpo sabe antes da cabeça e avisa do jeito que sabe. Entrei. O interior da capelinha era pequeno como o meu rancho, talvez menor. 4 bancos de madeira, 2 de cada lado, podres na base, mas ainda de pé. As paredes tinham imagens desbotadas. Não quadros emoldurados, mas pinturas diretamente no adobe, feitas por mão humana não muito habilidosa, mas muito devotada. Um São Francisco com os braços abertos. Uma cena do Calvário, onde os rostos eram vagos, apagados pelo tempo. E no altar, no fundo, Nossa Senhora de um azul que o sol tinha ido desbotando por dentro para fora, ficando num azul de final de tarde. Ela olhava para frente. Não para cima, não para o lado, para frente, para quem entrasse. Aquele olhar me parou no meio do passo. Não era um olhar de imagem de gesso. Era o jeito que o pintor anônimo tinha feito os olhos, com uma expressão que misturava calma e tristeza e algo que só posso chamar de reconhecimento. Como se aquela figura tivesse visto muita coisa e não estranhasse mais nada que chegasse até ela. Me ajoelhei na frente do altar. Não porque planejei, o joelho foi por conta própria. A pedra do piso estava fria, apesar do calor que já começava a entrar pela porta aberta. Fria e áspera, com musgo nos cantos, cheirando a umidade antiga e a algo que parecia incenso, mas não podia ser, porque fazia anos que ninguém queimava incenso ali. Coloquei a caixa no chão à minha frente. Olhei para ela. Olhei para Nossa Senhora.
E falei. Não sei bem o que falei. Não era reza formal. Não era Pai Nosso nem Ave Maria do jeito que aprendi. Era conversa. O tipo de conversa que você tem quando não tem mais ninguém para conversar. Quando todo o orgulho e toda a vergonha e todo o cuidado foram embora e sobrou só a verdade pelada. Falei do Zé Nilson. Falei do filho que não veio, que tentamos 6 anos, que perdi 3 vezes antes de completar o 3º mês, que a última perda foi a que ficou enterrada dentro de mim e nunca saiu. Falei do sogro e da corda e da humilhação que não dói menos por ser esperada. Falei de Valdir e da faca e do tremor que só veio quando o perigo passou. Falei do garimpeiro sem nome. Falei que não sabia se aquilo era meu de direito, que me assustava ter coisa de tanto valor e não saber o que era certo, que tinha medo de fazer errado, que sempre tinha medo de fazer errado. Essa era a verdade mais funda, a que eu nunca dizia em voz alta. Não era o Valdir que me assustava mais. Era a possibilidade de que eu fosse capaz de usar aquilo de um jeito que não prestasse, de me transformar em coisa que não queria ser pela tentação do que tinha nas mãos. Quando parei de falar, estava com as mãos abertas no colo e a face molhada. Não tinha percebido que estava chorando. Faz quanto tempo, pensei. Faz quanto tempo que não choro de verdade. Não esse choro contido de quem chora por dentro, mas esse choro que vem de lugar mais fundo e mais honesto. Me deixei ficar ali por um tempo. Depois, quando a claridade já entrava pela porta e pelo buraco no teto onde as telhas tinham caído, me levantei. Peguei a caixa, examinei o altar com calma. Era de alvenaria, cheio de um reboco grosso que o tempo tinha rachado. Na base, do lado direito, tinha um painel que soava oco quando eu bati com o nó dos dedos. Não porque tinha buraco, mas porque o reboco tinha se soltado do adobe por dentro, criando uma câmara pequena entre os dois. Levei 20 minutos para abrir e fechar sem deixar marca visível. A caixa estava dentro do altar de Nossa Senhora, embaixo do olhar daquela figura desbotada que tinha visto coisa demais para estranhar mais alguma. E fiz minha promessa. Não prometi em voz alta. Promessa em voz alta às vezes é vaidade. Prometi por dentro, no lugar onde a gente sabe que não tem como mentir para si mesmo. Prometei que se saísse viva de tudo aquilo, de Valdir, da solidão, do medo, do peso que eu carregava fazia meses. O ouro não seria para me enriquecer. Não compraria conforto à custa do sonho de um morto. Compraria terra para plantar futuro, para outras mulheres que chegassem a portas com filho no colo e nada mais. Para devolver o que o garimpeiro sem nome tinha pedido naquele bilhete amarelado, que plante. Quando saí da capelinha, o sol já tinha subido o suficiente para esquentar a pedra dos degraus da entrada. Me parei naqueles degraus por um momento. O cerrado se abria à minha frente. O verde acinzentado das árvores tortas, o amarelo do capim, o vermelho da terra entre as tufas de vegetação e lá no fundo, impossível de não ver, a fumaça fina que subia do lado da estrada de chão. Fumaça. Meu rancho ficava naquela direção. Comecei a andar mais rápido, depois corri. Não era o rancho que estava pegando fogo. Era um monte de capim seco que Valdir ou o outro homem tinha ateado no pasto do lado, provavelmente para me assustar, para me fazer correr, para ver de onde eu vinha quando chegasse com pressa. Estratégia de quem conhece como gente desesperada pensa, mas eu vim do cerrado pelo lado errado para o que eles esperavam. Entrei pelo fundo, pelo ângulo que não dava para ver da estrada. E parei antes de chegar na clareira. Escondi atrás de uma lixeira grossa e observei. Valdir estava na porta do rancho. Sozinho dessa vez, o cavalo amarrado no mourão da cerca velha, pastando no capim curto do lado. Valdir estava sentado num tronco do lado de fora, construindo um cigarro de palha com aquela calma de quem tem todo o tempo do mundo e sabe que você vai aparecer. Fiquei parada por um longo tempo, pensando. Zé Nilson dizia, antes de agir, entende o que o outro quer de verdade.
Nem sempre é o que parece. O que Valdir queria de verdade. O ouro, sim, mas por quê? Homem que passou anos garimpando no Pará e voltou sem nada, é homem que perdeu muita coisa no caminho. Dinheiro, tempo, talvez família. Era a raiva o que ele tinha. Não era ganância simples. Era a raiva de quem sente que o mundo lhe devia algo e nunca pagou. Essa raiva eu conhecia, não como desculpa para o que ele fazia. Conhecia como reconhece quem também já sentiu. Aquela ferida de ter sido deixado para trás, de ter dado muito e recebido pouco, de olhar para as mãos e ver só calosidade sem recompensa. A diferença entre mim e Valdir era o que cada um tinha feito com essa raiva. Entrei pela porta da frente. Valdir levantou do tronco devagar quando me viu. Me olhou. Olhou para minhas mãos, vazias, sem cangote, sem caixa. Os olhos dele percorreram meu corpo inteiro, procurando a forma da caixa debaixo de alguma roupa. Não achou porque não tinha. Bom dia, falei. Ele não respondeu ao cumprimento. Cadê? Cadê o quê? A mandíbula dele se apertou. A cicatriz na sobrancelha ficou mais branca quando a pele tensionou. A senhora sabe o quê? Fui até a porta do rancho, empurrei. A madeira tinha sido mal encostada depois da invasão da noite anterior. E entrei. Peguei a chaleira, acendi o fogareiro, botei água para esquentar. Fiz tudo isso com as costas para ele. Não porque não tinha medo. Tinha. Medo daquelas mãos grossas e daquele facão que provavelmente estava na bainha no quadril. Mas às vezes você precisa mostrar que não tem, mesmo tendo. O ouro daquele garimpeiro não era seu, Valdir. E era seu. Virei para ele. Estava parado na entrada, com aquela silhueta longa contra a luz do dia. Também não era. Admiti. Mas existe uma diferença entre eu e você. Eu sei o que fazer com coisa que não é minha. E o que é isso? Plantar, falei. Não guardar. Não gastar em mim. Plantar para o que precisa crescer. Silêncio. O fogareiro assobiou baixinho. Valdir ficou me olhando com aqueles olhos escuros que tinham visto muita coisa ruim e tinham deixado de esperar coisa boa fazia tempo. Não acredito em gente que fala que não quer riqueza para si. Eu sei, respondi. Mas não tô pedindo para você acreditar. Tô te dizendo o que é. Ele ficou ali por um momento mais. Depois, sem mais palavra, virou e foi até o cavalo. Desatou as rédeas do mourão. Montou. Ficou olhando para mim do alto do cavalo por um segundo que tinha o peso de decisão. Se eu descobrir que a senhora está mentindo, começou. Se eu tivesse mentindo, você já teria achado. Cortei. Você cavou o chão essa noite. Não tinha nada. Porque eu não guardo coisa de valor em lugar que pode ser roubado. Aquilo atingiu. Vi nos olhos dele uma centelha de dúvida, de recálculo. Depois ele puxou as rédeas e foi embora pelo pasto, e a poeira vermelha subiu atrás do cavalo como sempre subia, lenta e indiferente. Fraco, estava com fome. Me ocupei com ele por um tempo. Dei ração, dei água, examinei as pernas que tinham ficado um pouco inchadas depois do susto da noite. Passei a mão no lombo dele, ainda magro, mas menos do que na primeira semana. Você está crescendo, falei para ele. Ele ficou me olhando com aqueles olhos grandes que foram ganhando mais brilho com os dias. Não era o animal, sem futuro que o sogro tinha me dado. E eu não era mais a mulher que aquele homem tinha tentado enterrar no terreiro. Só que eu sabia que Valdir ia voltar. Homem que quer algo com aquela intensidade não desiste de uma conversa. Ele ia observar, ia esperar, ia seguir meus passos até descobrir alguma coisa que eu não tinha previsto. Precisava me mover antes que ele se movesse. Fui na mesma semana até Colinas do Sul, dessa vez não só para vender pepita. Fui para conversar com um advogado. O advogado se chamava Doutor Eusébio. Era um homem de uns 40 anos, careca no meio da cabeça, com aquele jeito de interiorano que foi estudar fora e voltou sem perder o sotaque, mas ganhou óculos de grau e pasta de couro. Ele me ouviu com atenção.
A história toda. O rancho, a caixa, o bilhete, Valdir. Não interrompeu. Anotou coisas num bloquinho. Quando terminei, ele tirou os óculos e ficou olhando para a mesa por um momento. Dona Raimunda, o que a senhora encontrou, pela lei, é bem do proprietário do terreno, ou do município, dependendo da origem. Mas o terreno estava abandonado, a posse é discutível e sem documentação do garimpeiro. Eu não estou perguntando se é meu de direito legal. Interrompi com educação. Tô perguntando como faço para usar de um jeito que não venha me perseguir depois. Ele me olhou. Depois sorriu. Não o sorriso de quem vai cobrar mais, mas o sorriso de quem ficou surpreso de um jeito bom. A senhora quer constituir alguma coisa, alguma estrutura. Quero comprar terra. Quero que a terra seja de várias pessoas, não só minha. Quero que ninguém possa tirar. Ele abriu um caderno novo. Então a gente tem trabalho para fazer. Saí do escritório do Dr. Eusébio com 3 horas de conversa na cabeça e um plano que parecia grande demais para uma mulher do meu tamanho. Mas aí lembrei do bezerro caindo pela 3ª vez e de mim ajoelhada na terra dizendo, se você levantar, eu levanto também. Voltei para o rancho pela estrada de chão vermelho, com o sol das 3 da tarde batendo sem misericórdia, a poeira entrando nos sapatos, o suor descendo pelo pescoço. E fui pensando no garimpeiro sem nome. Ele tinha enterrado aquilo sem nunca ver germinar. Eu não ia fazer o mesmo. Tem coisas que a gente adia não porque tem medo de fazer, mas porque sabe que quando fizer, fecha uma porta que nunca mais vai abrir. Fiquei 3 semanas me preparando para voltar à casa grande. Não era preparação de coisa material. Não era ajuntar coragem como se coragem fosse lenha que se empilha. Era outra coisa. Era chegar num ponto de dentro onde você olha para o que foi feito com você e decide que aquilo não vai mais definir o tamanho do que você pode ser. Esse ponto não chega fácil. Ele chega depois de muito silêncio, muita noite acordada, muito trabalho feito com as mãos, enquanto a cabeça resolve o que precisa resolver. Eu trabalhei. Consertei o teto do rancho. Comprei telha com parte do dinheiro das pepitas vendidas. Paguei um rapaz do vilarejo que veio num sábado e passou o dia subindo e descendo. Fiz cerca nova no pasto pequeno do lado do rancho, onde fraco começava a ter espaço de verdade. Plantei uma horta em covas abertas na terra vermelha, com mudas de coentro e cebolinha e um pé de jiló que achei num canto abandonado e replantei sem muita esperança, mas ele pegou. O jiló pegou. Pequena coisa, eu sei. Mas tem dias que a pequena coisa é o que segura a gente na terra. Fraco estava diferente. Não era mais o animal de costelas marcadas e olho sem brilho que eu tinha puxado pelo curral do sogro. As pernas tinham engrossado. O pelo tinha ganhado um brilho fino, daquele brilho que vem de dentro quando o bicho está com saúde de verdade. Ele me seguia pelo pasto como o cachorro segue dono. Não por domesticação forçada, mas por escolha, que é bem diferente. Eu olhava para ele e pensava, é assim que fica quando alguém para de jogar fora. Quando alguém olha para o que foi descartado e decide que o descarte estava errado. A notícia que me fez decidir que era hora de ir veio pela Zefa do armazém. Fui um dia comprar fubá e ela me chamou para o fundo, onde ficavam os sacos de ração, longe da porta aberta. Ouvi dizer que o seu Otavinho está querendo regularizar o rancho velho no cartório. Ela falou baixo, olho esperto. Diz que esqueceu de incluir no inventário do Zé Nilson. Mas todo mundo sabe que não esqueceu coisa nenhuma. É que agora quer o terreno de volta. Fiquei quieta. Quando? Mês que vem, talvez. Dr. Eusébio vai poder te dizer mais. Saí do armazém com o fubá debaixo do braço e a cabeça trabalhando. Se seu Otavinho regularizasse o rancho, eu perdia o chão que estava pisando. Perdia a capelinha. Tecnicamente estava no terreno da fazenda. Eu sabia disso. Perdia a promessa que tinha feito. Perdia tudo de novo. Não. Dessa vez, não.
Fui ao Dr. Eusébio antes de ir à fazenda. Ele já tinha estado pesquisando. O rancho, descobriu, estava numa área de gleba que nunca tinha sido formalmente incorporada à fazenda do sogro. Era terra de herança de antes, documentação confusa, o tipo de coisa que existe aos montes no interior do Brasil. Terra que todo mundo acha que é de alguém, mas que na lei fica numa zona cinza de posse e prescrição. A senhora está naquele rancho há quanto tempo? Ele perguntou. Quase 4 meses. Ocupando, trabalhando, melhorando o terreno. Consertei teto, fiz cerca, plantei horta, tenho o animal lá. Ele anotou tudo. Não é suficiente para uso capião, isso demora anos, mas é suficiente para contestar qualquer tentativa de retomada apressada. O seu Otavinho vai precisar de processo, de juiz, de prazo. Não é coisa que se faz em mês. Quanto tempo eu tenho? Tempo suficiente para o que a senhora está planejando, se fizer rápido. Me olhou por cima dos óculos. A senhora vai fazer rápido? Vou. Voltei à fazenda numa quarta-feira de manhã. Escolhi quarta porque quarta não era dia de movimento na fazenda grande. Não era dia de feira, não era fim de semana, não era dia que os filhos do sogro costumavam aparecer. Seria seu Otavinho, talvez a mulher dele, talvez um peão ou 2. Menos plateia. Não porque eu quisesse menos testemunha do que ia acontecer. Queria menos gente para o sogro se exibir. Homem velho e orgulhoso performa diferente quando tem plateia. Sem plateia, às vezes é possível chegar ao que é real nele. A estrada de chão para a fazenda grande tinha 3 quilômetros da bifurcação principal. Eu andei cada metro daqueles sabendo onde estava pisando. Aquela terra que eu tinha ajudado a cuidar por 22 anos, a cerca que eu tinha ajudado a armar, o portão de ferro que Zé Nilson tinha pintado de verde uma vez e eu tinha repintado 2 vezes depois. O portão estava aberto quando cheguei. Entrei. Seu Otavinho estava no alpendre, sentado na cadeira de couro que era o trono dele. Sempre foi, desde que eu conheci aquela casa, aquela cadeira de couro escuro no canto do alpendre, donde ele via o pasto e o curral e tudo que era dele. Tinha um copo de café na mão. Estava olhando para o pasto quando ouviu meus passos no cascalho. Virou devagar. Me viu. Não se levantou. Não era o tipo que se levanta. Ficou me olhando com aqueles olhos fundos debaixo do chapéu que usava mesmo sentado em casa. Raimunda. A voz era neutra, nem surpresa, nem hostilidade aberta. A neutralidade de quem não esperava, mas também não se deixa mostrar que não esperava. Seu Otavinho. Cumprimentei com a mesma neutralidade. Parei no meio do pátio. O sol da manhã batia de lado. Aquela luz que faz sombra longa e deixa tudo com textura. As pedras do pátio, o reboco velho da casa, os galhos da mangueira velha que ficava do lado da entrada. Tirei a corda da bolsa, a mesma corda, aquela que ele tinha jogado aos meus pés no dia do enterro, que eu tinha guardado por teimosia, por instinto, por alguma razão que só foi fazer sentido naquele momento, joguei no chão do pátio. A poeira vermelha subiu devagar, com aquela preguiça de sempre, e assentou. Ficamos os 2 olhando para a corda entre nós. Depois olhei para ele. O senhor me deu o que achou que era o fim, falei. A voz saiu mais calma do que eu esperava. Era só o começo. Seu Otavinho ficou quieto por um tempo longo. O café esfriava na mão. Em algum lugar dentro da casa, a mulher dele, Dona Nair, uma mulher boa que nunca teve poder nenhum dentro daquele casamento, se mexia, o barulho de panela, de rádio baixinho. Ele olhou para a corda, olhou para mim. Você veio me dar sermão, Raimunda? Não, vim devolver o que era seu, apontei para a corda, e dizer que não preciso mais. Não precisa mais de quê? Da raiva, falei. Guardei ela comigo esse tempo todo, junto com a corda. As 2 coisas pesavam igual. Vim largar as 2. Aquilo pegou nele de um jeito que eu não tinha calculado completamente. Não porque foi gentil. Não era gentileza o que eu estava fazendo. Era alguma coisa mais difícil que gentileza.
Era a decisão de não deixar o que ele tinha feito comigo me definir para o resto da vida. Vi na face dele alguma coisa que não esperava ver. Uma fresta, só uma fresta, pequena, rápida, mas estava lá. Por um segundo, seu Otavinho pareceu velho de um jeito diferente. Não o velho de poder, o velho de trono de couro, o velho de homem que fez coisa ruim e em algum lugar muito fundo sabe que fez. Depois a fresta fechou. Você tá querendo o rancho, disse ele, a voz mais dura de novo. Já tenho o rancho, respondi. Tô vindo te dizer isso de frente, que é como se faz. Aquele terreno é meu. O doutor Eusébio vai discordar. E a lei vai demorar para decidir entre vocês dois. Parei. Mas eu não vim falar de terreno, seu Otavinho. Vim falar de Zé Nilson. Aquele nome parou tudo. O vento parou. Os pássaros pararam. O próprio luz do sol pareceu segurar o passo por um segundo. Zé Nilson era filho daquele homem. E por mais que seu Otavinho fosse duro e orgulhoso e às vezes cruel, da maneira que homens de certo tempo e certo lugar aprendem a ser, ele tinha enterrado o filho. E isso ninguém tira. Zé Nilson merecia mais do que recebeu. Falei com cuidado, mas sem recuar. E eu fiz o que pude para dar a ele o que merecia enquanto ele viveu. O senhor sabe disso, mesmo que nunca tenha dito. Silêncio. Um silêncio diferente, carregado de coisa não dita que devia ter sido dita faz muito tempo. Eu não fiz o que fiz por maldade. Ele falou por fim, mais baixo, como se estivesse explicando para si mesmo, não para mim. Eu sei, respondi, e era verdade, eu sabia. Homem que age por medo de perder o que tem, não age por maldade, age por medo. O medo não justifica, mas explica. Então por quê? Ele perguntou. Porque o senhor tem medo de mulher que não precisa de você para ficar de pé. Aquilo ele não respondeu. Ficou olhando para o pasto. Eu peguei minha bolsa, me virei e comecei a andar para o portão. Raimunda, parei. Não me virei de imediato. O que você vai fazer? Com o rancho, com tudo? Aí me virei. Vou plantar, falei. É o que sempre se devia fazer com terra boa. E fui embora. Valdir estava me esperando na estrada. Não na beira da estrada, no meio. O cavalo parado, atravessado como barricada. Ele com o chapéu jogado para trás, as mãos no selim, aquela expressão de quem passou noites planejando aquele momento. Parei a uns 20 metros. Olhei para ele. Olhei para os lados, cerrado de um lado, cerca de arame de outro. Sem saída fácil. Respirei fundo. Valdir. Eu te segui até a cidade, Raimunda. Ele disse. Sem raiva na voz agora, o que era diferente e mais assustador. Eu sei do advogado. Sei que você está movimentando dinheiro. Você violou minha privacidade. Você tem o que é meu. Não tenho nada que é seu. Garimpei naquela região faz 30 anos. A voz subiu de repente, quebrando a calma calculada, e por um segundo eu vi o que estava embaixo de toda aquela compostura. Era desespero. Era um homem que tinha dado tudo o que tinha para a terra, e a terra não tinha dado de volta. Que tinha procurado por décadas uma recompensa que nunca chegou. Meu pai garimpou ali. O pai do meu pai. Aquele ouro é de sangue da minha família. Fiquei quieta. Deixei a palavra ecoar. O vento mexeu no capim. Um gavião passou alto, aquela sombra circular de asas abertas que desliza sem esforço. Você sabe o nome do garimpeiro que enterrou aquilo? Perguntei. Ele hesitou. Não, mas... Tem um bilhete junto. Falei. Sem nome. Sem data certa. Pode ser o seu avô. Pode ser pessoa nenhuma da sua família. Você não sabe. Parei. Eu também não sei. Mas o bilhete pede uma coisa. Pede que plante. Não pede que enriqueça. Não pede que guarde. Pede que plante. Isso não muda nada. Muda tudo. Respondi. Porque se você levar aquilo para você, vai gastar. E quando acabar, você vai ser o mesmo homem que é hoje. Só que com menos anos pela frente para fazer diferente.
Fiz uma pausa. Mas se o que seu pai e seu avô tiraram da terra virar terra para outros, aí fica alguma coisa. Aí o trabalho deles significou alguma coisa que dura. Valdir ficou me olhando por um longo tempo. E Mandíbula trabalhava. As mãos apertaram e abriram no selim. Você é mulher muito estranha, Raimunda. Sou mulher que quase desistiu. Falei. Tem diferença. Outro silêncio. O cavalo bufou, impaciente, bateu o casco no chão da estrada. O que você vai plantar? Ele perguntou por fim. E pela primeira vez, a voz não tinha ameaça. Tinha uma coisa diferente. Não curiosidade exatamente, mas a abertura fina de quem está considerando pela primeira vez uma possibilidade que não tinha visto antes. Terra para mulher que não tem. Casa para quem foi mandado embora com corda e refúgio. Olhei para ele. Igual me fizeram. Valdir olhou para o horizonte por um longo momento. Depois, muito devagar, puxou o cavalo para o lado da estrada. Abriu passagem. Não disse mais nada. Eu passei por ele sem correr, sem olhar para trás. Andei pela estrada de chão vermelho, com o sol batendo duro nas costas e a poeira levantando em cada passo. E não olhei para trás, porque sabia do jeito que se sabe coisas sem poder explicar, que Valdir não estava mais me seguindo. Não naquele dia. Talvez nunca mais. Naquela noite, sentei na porta do rancho. Fraco deitado perto, o focinho entre as patas, dormindo com aquela paz que só bicho e criança tem de verdade. O céu do cerrado à noite é coisa que precisa ser vista para ser entendida. Não tem como descrever a quantidade de estrela, a profundidade do escuro entre elas, o silêncio que não é ausência de som, mas presença de algo maior que o som. A Via Láctea deitada de um lado ao outro como rio de luz fria. Zé Nilson gostava de sentar assim, ficava olhando para o céu sem dizer nada, às vezes por horas. Eu perguntava o que ele pensava e ele dizia, nada não, Raimunda, só o dia. Mas eu aprendi com o tempo que quando ele dizia assim era porque estava pensando em tudo, e que para ele pensar em silêncio era a forma mais honesta de pensar. Pensei nele. Pensei em como ele teria reagido se estivesse vivo, para ver o que eu tinha encontrado, para ver o que eu tinha passado, para ver onde eu tinha chegado. Ele era homem que não gostava de conflito, às vezes demais, às vezes faltava nele aquela disposição de bater de frente que às vezes é necessária. Mas era homem bom no sentido real, não no sentido fraco. Bom de escolha, bom de caráter, bom de alma. Senti falta dele de um jeito diferente naquela noite. Não a falta-buraco que eu tinha sentido logo depois da morte. Aquela falta que é quase física, que você acorda com ela e deita com ela. Era uma falta mais suave. A falta de quem está em paz com o que perdeu, mas ainda sente o peso do que ficou. Eu tô indo pelo caminho certo. Falei para o céu. Acho. O vento mexeu no capim. Fraco respirou fundo no sono. E aquilo foi suficiente. A terra que comprei ficava a 42 quilômetros do Rancho Velho. Não era terra bonita no sentido que as pessoas de cidade pensam quando falam de terra bonita. Não tinha rio largo, não tinha cachoeira, não tinha aquela paisagem que vira cartão postal. Era terra de cerrado médio, plana na maior parte, com um espigão baixo no fundo e um brejo pequeno no canto esquerdo que secava um pouco no agosto, mas nunca sumia de vez. Tinha uma casa velha que era mais parede do que casa, telhado caído num cômodo, janelas sem vidro, piso de cimento rachado que o mato tinha começado a romper pelos cantos. Mas a terra era boa. Eu sabia disso antes de qualquer análise, antes de qualquer conversa com o Dr. Eusébio sobre documentação e escritura. Sabia pelo jeito que o pé afundava levemente no solo, mesmo no período de seca. Terra que retém umidade assim, terra que não endurece como pedra quando o sol bate, é terra que aceita semente, terra que quer produzir.
Assinei a escritura numa manhã de outubro. O cartório ficava em Colinas do Sul, numa sala pequena, com cheiro de papel velho e um ventilador de teto que girava preguiçosamente, sem mudar a temperatura de nada. O tabelião era um homem de uns 60 anos, que usava paletó mesmo naquele calor. O tipo de pessoa que tem protocolo como religião. Ele colocou o papel na minha frente. Eu peguei a caneta e parei por um segundo. Só um segundo, com a ponta da caneta sobre o papel, sentindo o peso daquilo. Não o peso legal, não o peso financeiro. O peso de uma promessa sendo cumprida. O peso de um garimpeiro sem nome que enterrou o sonho na terra, esperando que alguém soubesse o que fazer com ele. Assinei. O Dr. Eusébio tinha me ajudado a constituir uma associação. Era o jeito mais simples e mais sólido que ele encontrou para o que eu queria. Uma associação de mulheres, com estatuto registrado, com as terras vinculadas à associação, e não a uma pessoa só. De modo que nenhuma morte, nenhum casamento, nenhum parente com cobiça pudesse chegar e desfazer o que tinha sido construído. Ele tinha trabalhado mais do que o combinado e cobrado menos do que o justo. Quando perguntei por quê, ele tirou os óculos, limpou com a ponta da camisa e disse: "Minha mãe veio de situação parecida com a sua. Meu avô era homem difícil." Colocou os óculos de volta. "Ela não teve um doutor Eusébio. Não falei nada. Às vezes, a melhor resposta é o silêncio que reconhece." A primeira mulher chegou antes que a casa estivesse pronta. Eu ainda estava no Rancho Velho, fazendo as últimas viagens, organizando o que ia e o que ficava, quando ouvi o barulho na estrada. Saí para ver. Era uma mulher mais nova que eu, uns 40 anos, talvez menos. Magra do tipo que não é feitura, mas necessidade. Cabelo preso com borracha de cabelo de menina, provavelmente porque era o que tinha na mão. Carregava um embrulho no colo e tinha ao lado uma criança de uns 4 anos que olhava para tudo com aqueles olhos grandes de criança que sentiu coisa demais cedo demais. Ficou parada na beira da estrada. Me olhou. "Me disseram que a senhora estava ajudando mulher que não tem para onde ir." Ela falou baixo, com aquela voz de quem praticou o que ia dizer, mas ainda tem vergonha de dizer. Olhei para ela, para a criança, para o embrulho que era pequeno demais para ser tudo que ela tinha, mas provavelmente era. "Como você se chama?" "Aparecida." "Aparecida, a casa nova ainda tem telhado pela metade e o fogão não chegou." Falei. "Mas tem rancho aqui que está de pé. Tem feijão no fogo e tem espaço." Os olhos dela encheram, mas não deixou cair. Gente que passou muito não chora fácil. Eu sabia disso. "Pode entrar." Falei, e ela entrou. Nos meses seguintes vieram mais. Não muitas de uma vez. Não era assim que funcionava. Não chegavam em grupo. Não havia anúncio. Chegavam como chegam as coisas que precisam chegar. Uma por vez, cada uma com sua história específica, cada uma com seu silêncio particular e sua ferida no lugar que só ela sabia exatamente onde doía. Veio a Roseli, que tinha fugido de Formosa com 2 filhos e uma costela quebrada, que tinha sido dita para o médico como queda de escada. Veio a Marinês, viúva como eu, mas viúva de abandono. Marido que foi embora para Goiânia, dizendo que voltava e não voltou. Que é um tipo de morte também, só que sem certidão e sem fim certo, porque a mulher fica anos esperando o que não vai mais chegar. Veio a Benedita, que era velha e estava sendo empurrada para fora de uma terra que cultivou sozinha por 15 anos, enquanto o marido doente não podia trabalhar. Cada uma chegou com menos do que merecia e com mais força do que imaginava ter. Eu reconhecia isso nelas, porque tinha reconhecido em mim. A casa nova ficou pronta em março. Não era grande, era o que o dinheiro permitia, ampliando o que existia, consertando o que tinha estrutura para ser consertado, adicionando 2 quartos novos de bloco de cimento com cobertura de telha cerâmica. Ficou funcional, sólido, sem enfeite, mas sem vergonha. No dia que terminaram a última parede,
As mulheres que estavam lá foram até o cerrado e vieram com flores do campo. Aquelas flores amarelas miúdas que crescem no chão do cerrado em março, sem nome bonito, só existência teimosa de coisa que floresce mesmo onde parece que não deveria. Colocaram no batente da porta. Não houve cerimônia, não houve discurso. A Aparecida fez um bolo de fubá no fogão novo, que ficou um pouco queimado embaixo porque o forno ainda não estava regulado. A gente comeu assim mesmo, queimado embaixo, macio em cima, e era o melhor bolo que eu tinha comido em muito tempo. O filho da Aparecida, o menino de 4 anos que tinha chegado com aqueles olhos grandes demais, agora corria pelo pátio atrás do Fraco, que tinha ido junto para a Terra Nova e que tinha desenvolvido uma tolerância inexplicável por crianças barulhentas. Fiquei olhando aquilo da janela da cozinha. O menino rindo, Fraco tolerando com dignidade. O céu de março, que no cerrado é começo de chuva. Aquelas nuvens altas e brancas que vão chegando do horizonte devagar, carregadas, e a terra que começa a cheirar diferente antes da primeira gota. Aquele cheiro de chuva que é um dos cheiros mais honestos que existem, cheiro de promessa sendo cumprida. Pensei no garimpeiro que plante. Sim, estava plantando, mas tinha uma coisa que eu ainda precisava fazer. Uma coisa que eu tinha adiado, não por medo exatamente, mas por aquela qualidade de respeito que faz a gente esperar o momento certo, como quem sabe que há hora para colher e não colhe antes. Precisava voltar à capelinha, não para pegar a caixa. Já tinha retirado a maior parte do ouro em 3 visitas cuidadosas ao longo dos meses, vendendo aos poucos, sem chamar atenção, convertendo em escritura, em cimento, em telha, em semente, em título de terra para a associação. Precisava voltar porque tinha feito uma promessa ali e a promessa estava sendo cumprida e eu devia isso ao lugar. Devia ao olhar daquela Nossa Senhora desbotada, que tinha me ouvido naquela madrugada de medo e tinha ficado quieta e tinha segurado o peso daquilo sem julgamento. Fui numa tarde de abril. A chuva tinha chegado na semana anterior. Aquelas primeiras chuvas de início de estação que caem com força de coisa represada, que enchem o cheiro do cerrado de verde novo e de terra molhada. A trilha para a capelinha estava diferente. Mais verde, mais fechada, o cerrado tinha aproveitado a umidade para crescer mais depressa, e nos lados da trilha, os galhos das árvores tortas se inclinavam como quem tenta se tocar pelo meio. Ia sozinha. Fraco ficou na Terra Nova. Ele tinha virado animal da associação agora, era de todos e de ninguém. Pastava livre no pasto grande e só vinha quando chamavam. Mas eu não o chamei naquele dia. Aquela ida era só minha. Cheguei na capelinha no meio da tarde. Estava igual. A cruz de ferro torta, mas de pé, as paredes de adobe com a cal descascada, a porta de madeira aberta. Mas diferente também, da forma que as coisas ficam diferentes quando você muda e volta a olhar para elas. É o mesmo lugar, mas você não é mais a mesma pessoa. E então o lugar parece novo. Entrei. A luz de abril entrava pelo buraco do teto de um ângulo diferente da última vez e caía diretamente sobre Nossa Senhora no altar. Aquela figura desbotada de azul que ficava de tarde num tom que eu nunca tinha visto direito. Não azul de imagem de gesso, não azul de céu comum. Era o azul de coisa que foi muito colorida, e o tempo foi refinando, tirando o excesso, deixando só o essencial. Ajoelhei. Dessa vez não trouxe fardo, não tinha pedido para fazer, não tinha peso para depositar. Vim agradecer, e agradecer de verdade é mais difícil do que pedir, porque agradecer obriga a reconhecer que você recebeu, e reconhecer que recebeu obriga a reconhecer que precisava, e reconhecer que precisava, às vezes, é a coisa mais difícil de todas para gente que foi ensinada a se bastar. Fiquei ali em silêncio por um tempo, então senti. Não sei como descrever o que aconteceu de um jeito que não pareça loucura de mulher velha ou imaginação de quem estava cansada e sozinha.
Mas vou tentar, porque prometei contar a verdade e a verdade inclui as partes que não tenho como provar. O silêncio da capelinha mudou. Não ficou mais barulhento. Ficou mais denso, mais presente, como quando a temperatura muda antes de chuva e o ar fica com uma qualidade diferente. Os grilos lá fora continuavam, o vento continuava, mas dentro havia algo que não havia antes, uma presença. Não assustadora, não fria como nos filmes que a Aparecida às vezes assistia no celular com o volume baixo. Era quente, quieta, do tipo de presença que você sente quando alguém que você amou muito entra no cômodo atrás de você e você sabe antes de virar. Não pelo barulho, não pelo cheiro, mas por algo que não tem nome em português nem em nenhuma outra língua que eu conheça. Fiquei parada, com o coração batendo devagar e fundo. Não virei. Tinha medo de que se eu virasse fosse embora. Fiquei assim por um tempo que não sei medir. Pode ter sido 1 minuto, pode ter sido 10. O vento entrou pela porta, passou por mim, saiu pelo buraco do teto. A luz mudou levemente enquanto uma nuvem passava do lado de fora. E depois foi embora. A presença foi embora do jeito que veio. Sem aviso, sem barulho, deixando só o silêncio comum da capelinha, os grilos, o vento nas árvores. Fiquei olhando para Nossa Senhora. Ela olhava para a frente como sempre, aquele olhar de quem viu coisa demais para estranhar. Zé Nilson? Perguntei em voz baixinha, quase sem querer. Silêncio. Depois, de algum lugar perto, no mato, na parede, no próprio ar, não sei, o canto de um pássaro. Curto. Uma frase só. O tipo de canto que parece resposta mesmo quando você sabe que é só pássaro. Fiz o sinal da cruz e sorri. Saí da capelinha com a última coisa que eu precisava tirar de lá. Não era ouro. O altar estava praticamente vazio agora. Só restavam algumas moedas menores que eu tinha deixado como parte de uma hesitação que não sabia explicar. Tirei essas também, embrulhei no pano, coloquei na bolsa, mas antes de fechar o altar, coloquei alguma coisa dentro, o bilhete do garimpeiro, aquele papel amarelado, quase tecido de tão velho, com aquelas palavras em letra irregular. Garimpei cada grama com estas mãos. Não confio em banco nem em gente. Que Deus ajude quem achar, que use com juízo, que plante. Coloquei de volta no altar, porque aquelas palavras eram do lugar. Eram do garimpeiro sem nome, que tinha passado por ali antes de mim, que tinha enterrado mais do que ouro, que tinha enterrado uma fé estranha e solitária de que alguém certo ia aparecer. Ele merecia ficar perto de Nossa Senhora. Fechei o painel do altar com cuidado, deixei tudo arrumado. E na saída, me parei nos degraus e olhei para o cerrado que se abria, verde novo de início de estação, as flores amarelas miúdas no chão, as nuvens brancas no horizonte que prometiam mais chuva para mais tarde. Respirei, fundo, o cheiro de terra molhada, de capim verde, de flor sem nome. O cheiro do cerrado cumprindo o que sempre cumpre. A promessa de voltar mesmo depois do tempo seco, de florescer mesmo onde parece improvável, de guardar umidade funda quando a superfície parece completamente árida. Pensei, é assim que é então. É assim que a gente é. Seco por fora, às vezes, árido às vezes, parecendo quebrado às vezes, mas guardando umidade funda, guardando o que precisa para florescer na hora certa. No caminho de volta, a chuva pegou. Não aquela chuva fina e hesitante de começo de estação, veio chuva de verdade. Aquela que o cerrado recebe de braços abertos depois de meses de seca, chuva que cai em cortina, que faz o chão vermelho ferver onde bate, que transforma a trilha em riacho em questão de minutos. Fiquei ensopada até os ossos em menos de 2 minutos e não me abriguei. Fiquei parada no meio da trilha, com a bolsa apertada contra o peito e deixei cair em cima de mim. Deixei a chuva fazer o que a chuva faz. Lavar, refrescar, renovar, essa coisa que a chuva sabe fazer e que nenhuma outra coisa faz igual. Ficaram escorrendo pela minha face a água da chuva
e também as lágrimas que eu não tinha chorado no enterro de Zé Nilson, e as que não tinha chorado no terreiro do sogro, e as que não tinha chorado nas 3 perdas de bebê que ficaram enterradas em mim sem cemitério nem luto oficial, e as que eu tinha segurado na madrugada que Valdir invadiu meu rancho e eu me virei com a faca na mão fingindo que não estava tremendo. Chorei tudo. Ali no meio da trilha do cerrado encharcado, com 40 e poucos graus, virados em 20 depois da chuva, com a lama vermelha subindo pelos tornozelos e os grilos calados de respeito. Chorei até não ter mais nada para chorar, até ficar só o limpo. Os anos têm um jeito de passar que a gente só entende olhando para trás. Na frente parecem compridos, parecem feitos de dias iguais que se repetem. Acordar, trabalhar, comer, dormir, acordar de novo. Parecem às vezes intermináveis, especialmente no agosto seco, quando o cerrado fica cor de palha queimada e o calor desce do céu como castigo, e a poeira vermelha entra em tudo, nos dentes, nas dobras da roupa, na memória. Mas aí você olha para trás um dia, sem planejar, sem cerimônia, só olha, e percebe que passaram 10 anos, 15, e que os dias que pareciam iguais não eram iguais coisa nenhuma. Eram diferentes um do outro com uma sutileza que só o tempo de distância revela. Eu olhei para trás numa manhã de junho. Estava sentada no alpendre da casa nova, que não era mais nova. Era a casa, simplesmente, a casa que a gente constrói e que depois constrói a gente, com um copo de café na mão, olhando o pasto. O mesmo gesto de seu Otavinho, pensei com alguma ironia, só que eu não estava olhando para o que era meu. Estava olhando para o que era de todo mundo. O pasto tinha 6 vacas agora. 2 delas filhas do Fraco, porque Fraco tinha virado touro, como eu sempre soube que aconteceria, e tinha deixado descendência boa, animal de porte e de temperamento calmo, que herdou não sei se da genética ou do jeito que foi criado, mas que tinha aquele olhar de bicho que não estranha nada e não assusta ninguém. Fraco tinha morrido 3 anos antes, de velhice, que é o melhor jeito que um animal pode morrer, devagar, deitado na sombra da mangueira que plantamos no canto do pasto, com a cabeça pesada no chão e as pernas finalmente descansadas. Eu estava lá. Fiquei a tarde inteira. Quando ele fechou os olhos pela última vez, coloquei a mão no pescoço dele e fiquei sentindo o calor ir embora devagar. Obrigada, falei, porque foi ele que me salvou primeiro. Antes do ouro, antes da capelinha, antes de qualquer coisa. Foi ele que levantou naquela madrugada e me obrigou a levantar junto. Enterrei ele no canto do pasto, debaixo da mangueira, e plantei em cima uma muda de ipê amarelo que uma das mulheres tinha trazido de mudança. Na época que eu estava olhando para trás naquela manhã de junho, o ipê tinha uns 4 metros, estava em flor, aquele amarelo impossível, exuberante, que o ipê tem quando está no auge, flores antes das folhas, como se precisasse mostrar tudo que tem antes de se esconder no verde. Era o Fraco florescendo. Eu acredito nisso. A associação tinha 17 mulheres naquele junho. Não eram sempre as mesmas. Algumas ficavam anos, faziam raiz, viravam parte permanente do lugar. Outras ficavam uma temporada, juntavam forças o suficiente para seguir e iam. Não havia problema em ir. A ideia nunca foi criar dependência. Era criar trampolim. Lugar de pé para quem precisa pular mais alto e não tem chão firme para isso. A Aparecida ficou. Ela tinha se tornado, sem que ninguém planejasse, sem cargo ou eleição, a pessoa que recebia as que chegavam novas. Tinha um jeito com isso que eu não tinha, mais suave, mais paciente, com aquela capacidade de ficar em silêncio junto, sem transformar o silêncio em pergunta. O filho dela, o menino dos olhos grandes que tinha chegado com ela, estava com 16 anos agora, alto e quieto, que ajudava no pasto depois da escola sem precisar pedir. A Roseli tinha ido para Goiânia 2 anos depois de chegar.
Abriu uma barraca de salgado numa feira, mandava mensagem às vezes com foto da barraca, do filho dela, agora adolescente com avental de trabalho. Nunca foi mensagem longa. Era o tipo de pessoa que comunica mais pelo que não precisa mais pedir do que pelo que diz. A Benedita, a velha que tinha sido empurrada da terra, ficou até morrer, que foi com 83 anos numa cama boa, com cobertor, com a mão de alguém segurando a dela. Que é tudo que qualquer um de nós quer no final, morrer com a mão de alguém. Seu Otavinho morreu 4 anos depois da minha visita ao alpendre dele. Fui ao velório. Não pela família. A relação nunca foi normalizada. Sempre foi distante e tensa, e eu aceitava isso. Fui porque Zé Nilson era filho daquele homem e porque o filho merecia que eu respeitasse o pai no que podia ser respeitado. Dona Nair me abraçou na porta da sala. Ficamos um momento abraçadas, as duas velhas, as duas calejadas, sem precisar de palavras para entender o que a outra sabia sobre aquela casa e aquele homem e aquele casamento que cada uma teve à sua maneira. Ela me segredou no ouvido. Ele perguntou por você perto do fim. Não disse o que tinha perguntado. Eu não perguntei o que tinha respondido. Algumas perguntas são importantes só por terem sido feitas. De Valdir eu ouvi falar uma vez. 2 anos depois do encontro na estrada, um homem que passava pela associação em trânsito chegou pedindo água, ficou para jantar, contou notícia da região, mencionou que um ex-garimpeiro da região tinha comprado um pedaço de terra perto de Cavalcante e estava mexendo com criação de abelha. Valdir Canguru, chamam, o homem disse. Homem calado, mas o mel dele é bom, fiquei quieta. Pensei na última vez que o vi, o cavalo parado na estrada, a passagem aberta, a pergunta que ele tinha feito, o que você vai plantar? Não sei se foi aquela conversa que mudou alguma coisa nele ou se ele teria mudado de qualquer jeito, porque gente que vai mudar acaba mudando com ou sem conversa. Mas gostei de saber do mel. Mel é coisa paciente. É coisa que vem de trabalho pequeno e repetido, de bicho que não pede reconhecimento, de flor que não sabe que está colaborando. Era adequado para um homem que tinha passado a vida inteira procurando riqueza enterrada e precisava aprender a encontrar a que estava em cima do chão. A jovem chegou numa terça-feira de novembro. Eu não me esqueci do dia, porque terça foi o dia que enterrei o Zé Nilson. E terça tem para mim uma qualidade diferente de todos os outros dias. Não de tristeza, já fazia muito tempo que não era tristeza. Era de atenção. Como se a terça fosse o dia em que as coisas importantes acontecem. O dia em que o mundo decide mostrar o que tem. Ela era nova. Uns 25 anos, talvez menos. Cabelo escuro preso numa trança mal feita de quem se penteou sem espelho ou sem tempo. Carregava no colo um bebê pequeno. Tão pequeno que eu calculei uns 3 meses. Embrulhado num pano de cor desbotada que devia ter sido azul. E era agora a cor do nada. Ela parou no portão da associação. Me olhou. Eu estava varrendo o pátio. Hábito velho. Eu varria o pátio toda manhã. Não porque ficava limpo. O cerrado não deixa nada limpo por muito tempo. Mas porque o gesto de varrer me organizava por dentro de um jeito que nenhuma outra coisa organizava. Ela abriu a boca. Fechou. Tentou de novo. Me disseram que aqui a senhora ajuda a mulher que não tem para onde ir. Eu olhei para ela, para o bebê, para as mãos dela na alça da sacola, mãos jovens, mas com aquele tremor fino de quem está segurando coisa demais faz tempo. Parei a vassoura. Como você se chama? Teresa. Teresa. Repeti. Você comeu hoje? Ela hesitou o segundo de menos que responde a pergunta sem precisar de palavras. Encoste a vassoura na parede. Vem. Depois do jantar, quando o bebê dormiu e a casa foi quietando no jeito que casas quietam à noite, um barulho por vez, a conversa que diminui, as crianças que somem para os quartos, as luzes que vão apagando, Teresa ficou sentada comigo na mesa da cozinha. Tomamos chá. Ela contou o que tinha para contar. Não tudo,
Nunca contam tudo na primeira noite e não precisam. Contou o suficiente. Viúva de mês, marido jovem, acidente de moto na estrada sem acostamento, família dele que não queria saber. Família dela no Piauí, longe, sem condição de ajudar. Ouvi tudo. Não interrompi, não dei conselho. Conselho não serve para quem está no meio da dor, porque a dor não precisa de solução ainda, precisa de espaço. Quando ela terminou, ficamos em silêncio por um tempo. Depois ela perguntou: "O que eu faço agora?" Era a pergunta mais honesta que alguém pode fazer, mais honesta que qualquer detalhamento de situação, que qualquer pedido específico. Era a pergunta de quem perdeu o mapa no meio da viagem e não tem vergonha de admitir. Me levantei. Fui até o canto da cozinha, onde ficava o armário velho de ferramentas. Peguei uma enxada. Voltei. Coloquei na frente dela. Ela olhou para a enxada. Depois, para mim. "Começa cavando", falei. Ela franziu a testa, não entendendo. "A terra aqui é boa", expliquei. "Mas precisa ser trabalhada. Precisa de quem ponha a mão. E enquanto você trabalha, você vai pensando no resto. A resposta não vem parada, vem em movimento, vem com a enxada na mão." Ela olhou para a enxada de novo. "E se eu não achar nada?" Sorri. Não porque era pergunta ingênua, era a pergunta mais inteligente que ela podia fazer. Era a pergunta que eu mesma tinha feito, em outras palavras, naquela madrugada de terror e cansaço, quando o sogro tinha me mandado embora com corda e refúgio. "Sempre se acha alguma coisa", falei. "Nem sempre é ouro." Escrevi a carta no ano seguinte. Não porque estava doente. Não estava, ou pelo menos não mais do que qualquer corpo velho, está sempre um pouco doente, um pouco cansado, um pouco mais lento do que foi. Escrevi porque sentia que era hora, que as coisas que eu sabia e que tinham importância precisavam estar em algum lugar que não dependesse da minha memória ou da minha voz. O Dr. Eusébio me ajudou com a parte legal: testamento, documentação da associação, transferência de titularidade para as mulheres que já estavam há mais tempo e que iam carregar aquilo para frente. Mas a carta não era legal. Era outra coisa. Era para elas, para as que estavam e para as que viriam. Para a Teresa que estava lá naquele momento e para as Teresas que ainda não tinham chegado. Escrevi sobre o rancho velho, sobre a caixa enterrada, sobre Valdir e sobre o sogro, e sobre Zé Nilson e sobre os filhos que não vieram, e sobre o fraco e sobre a capelinha. Escrevi sobre o garimpeiro sem nome. Escrevi. Ele plantou sem saber que estava plantando. Ele escondeu sem saber que estava guardando para frente. Às vezes, o que a gente faz com a vida não faz sentido enquanto a gente está fazendo. Só faz sentido quando alguém chega depois e encontra e entende o que era para ser. Escrevi sobre o ouro que restava, algumas moedas guardadas num envelope dentro do altar da capelinha que eu nunca tinha retirado porque sempre senti que deviam ficar ali. No final da carta escrevi: "Não usem para luxo, usem para plantar. É o que o homem sem nome pediu e é o que eu peço também. A riqueza de verdade nunca foi o que estava enterrado. Foi o que fizemos crescer em cima. A última vez que fui à capelinha foi sozinha, como a primeira. Estava com 73 anos. As pernas não eram mais as mesmas. A trilha que antes eu fazia sem pensar, agora pedia atenção. Cada pedra, cada raiz que saía do chão, cada trecho onde o cerrado tinha fechado mais. Mas fui. Levei tempo. Mais do que antes. Parei 3 vezes para respirar, olhando para as copas das árvores tortas do cerrado. Aquelas árvores que crescem tortas, não por fraqueza, mas por sabedoria. Porque aprenderam que no vento forte de cerrado, quem dobra não quebra. E é disso que se trata muita coisa. Cheguei ao fim da tarde. A cruz de ferro estava igual, torta, mas de pé, a porta de madeira aberta como sempre. As paredes de adobe com a cal descascada mostrando a terra por baixo. Entrei. A luz de fim de tarde caía pelo buraco do teto num ângulo que eu não tinha visto assim antes.
caía diretamente sobre o altar, sobre Nossa Senhora. E a figura desbotada de azul ficava banhada naquela luz de fim de dia, que não é mais dourada, mas ainda não é laranja. Aquela luz de transição que não tem nome certo e que é a mais bonita de todas as luzes, porque não insiste em ser o que foi, nem tem pressa de ser o que vai ser. Ajoelhei no piso frio, com mais dificuldade do que antes. Os joelhos reclamaram. Fiquei assim do mesmo jeito. Fiquei em silêncio por um tempo longo. Não rezei, não falei, só fiquei. Às vezes ficar é a coisa mais completa que existe. E então aconteceu de novo. Aquela mudança no silêncio. Aquela qualidade diferente do ar que eu tinha sentido anos antes e que nunca tinha conseguido explicar direito e que não vou conseguir explicar agora. Mas que foi real. Tão real quanto a pedra fria sob os joelhos e o cheiro de adobe velho e capim úmido e aquela luz impossível caindo em cima de tudo. Dessa vez não fiquei com medo de virar. Virei. Não havia ninguém. Claro que não havia. Mas havia, e aqui é onde a linguagem falha, onde as palavras que temos não são suficientes para o que o mundo às vezes nos dá, havia uma presença que era ausência e, ao mesmo tempo, era mais que presença. Era o tipo de coisa que só existe no espaço entre o que a gente vê e o que a gente sente, naquele intervalo pequeno onde a fé mora. Não era assustador. Era como chegar em casa depois de viagem longa. Era como quando você entra num cômodo escuro e antes de acender a luz, já sabe tudo que está lá, porque você conhece esse cômodo, porque você passou anos dentro dele, porque o escuro não muda o que é real. Fiquei olhando para o centro vazio da capelinha. Zé Nilson, falei. Silêncio. Eu cumpri, falei. Plantei. Do jeito que o homem sem nome pediu, do jeito que eu prometi. Plantei mulher. Plantei filho de mulher. Plantei terra que não pode ser tirada. Parei. Acho que foi o suficiente. Acho que foi o que tinha para ser feito. O vento entrou pela porta. Passou por mim. Fez mexer as flores secas que a Aparecida tinha colocado no altar numa visita anterior. Flores do campo, aquelas miúdas e amarelas que ela tinha levado como oferenda sem que ninguém pedisse, só porque sentiu que devia. As flores secas balançaram, e depois aquela presença foi embora de novo, silenciosamente, como sempre, sem drama, sem revelação enorme, só foi, e deixou o silêncio comum. O silêncio de capelinha abandonada no cerrado no fim de tarde, com os grilos começando, com o céu lá fora virando laranja e rosa e aquele roxo fundo que vem quando o sol finalmente vai. Saí dos degraus devagar. Parei lá fora. O céu estava em chamas. Não chamas de destruição, chamas de encerramento, aquele incêndio de horizonte que o cerrado faz todo dia quando o sol vai embora e que nunca é igual ao do dia anterior. Nunca. Sempre tem uma cor nova, sempre tem um ângulo diferente, sempre tem alguma nuvem em algum lugar que pega a luz de um jeito que nunca pegou antes e nunca vai pegar de novo. Fiquei olhando por um tempo, pensando no garimpeiro que nunca soube meu nome e eu nunca soube o dele. Pensando no Zé Nilson, que foi embora numa manhã de café forte e céu vazio, e eu não tive chance de dizer nada de importante porque a gente nunca tem chance de dizer as coisas importantes para quem parte, e então elas ficam, e a gente passa o resto da vida tentando transformá-las em ação, porque palavra não chegou a tempo. Pensando na Teresa e no bebê dela, que tinha 3 meses quando chegou e que agora tinha 1 ano, e estava engatinhando pelo pátio com aquele entusiasmo de corpo novo descobrindo o mundo, pensando nas moedas dentro do altar, pensando no bilhete. Que plante. Meses depois eu morri. Não. Espera. Não morri ainda quando escrevo isso. Mas vou. Todo mundo vai. E eu tenho idade suficiente para dizer isso sem drama, com a mesma neutralidade com que se diz que o inverno vem depois do outono.
Mas deixei a carta, e na carta deixei onde estavam as moedas, e pedi que plantassem. O que aconteceu depois, eu não vi. Mas a Aparecida me contou, anos depois, como ficou aquele momento. Quando ela e a Teresa e as outras foram à capelinha depois de ler a carta, foram encontrar o que eu tinha descrito, foram cumprir o que eu tinha pedido. Ela disse que quando abriram o painel do altar e tiraram o envelope com as moedas, encontraram junto o bilhete do garimpeiro. Aquele papel amarelado, quase tecido, com a letra irregular. Garimpei cada grama com estas mãos. Não confio em banco nem em gente. Que Deus ajude quem achar, que use com juízo, que plante. A Teresa leu em voz alta. E depois ficaram em silêncio por um tempo. Aquelas mulheres, naquela capelinha pequena, com a luz de tarde caindo pelo buraco do teto, segurando um papel escrito por um homem morto, fazia décadas, entendendo que estavam no meio de uma corrente que vinha de muito antes delas e ia muito além delas. Aparecida diz que ninguém chorou, que ninguém falou muito, que simplesmente ficaram ali juntas por um tempo e depois saíram e foram para casa e no dia seguinte foram ao pasto e cavaram covas novas e plantaram. Não flores. Plantaram mandioca, plantaram milho, plantaram o que alimenta. A última cena que eu carrego não é minha. É da Teresa, que a Aparecida me contou, que eu não vi, mas que vejo da forma que a gente vê as coisas que importam de verdade. Não com os olhos, mas com o lugar dentro do peito onde as histórias verdadeiras ficam. Teresa foi ao pasto sozinha uma tarde, com uma enxada. Cavou uma cova nova no cantinho que ainda não tinha sido usado. E ali plantou um pé de ipê amarelo. Muda pequenininha, que ela tinha comprado com o dinheiro das primeiras mandiocas vendidas. Escolhida porque tinha visto a que estava em cima do fraco e tinha perguntado o nome da árvore, e eu tinha dito... E ela tinha guardado. Ela disse, a Aparecida me contou que ela disse, enquanto plantava, para Dona Raimunda. E para o homem que não tinha nome, e para todo mundo que plantou sem saber que estava plantando. Não sei o que era real naquela capelinha. Não sei se era Zé Nilson que voltava, ou se era a saudade que tem forma quando fica forte demais, ou se era só o vento e a luz e o silêncio conspirando para criar em mim a ilusão de presença porque eu precisava. Não sei se importa. Porque o que aconteceu, aconteceu de qualquer forma. A caixa foi encontrada, a promessa foi feita, a terra foi comprada, as mulheres chegaram, as crianças cresceram, o fraco floresceu em ipê, e o bilhete de um homem sem nome atravessou décadas e chegou nas mãos de quem soube o que fazer com ele. Seja o que for que estava naquela capelinha, fé, memória, coincidência, mistério que não tem resposta. Ele apontou para o mesmo lugar, para a frente, para a enxada na mão, para a cova aberta, para a semente descendo, para a terra fechando em cima, para a espera, para o verde que vem. O cerrado ensina isso, ele seca, ele amarela, ele parece morto, parece que desta vez não vai voltar, que o sol foi longe demais e ficou tempo demais, e que aquela terra vermelha rachada não tem mais o que dar. E aí vem a chuva, e em 3 dias o cerrado está verde. Em 3 dias o que parecia morto está vivo. Não porque nunca tinha morrido de verdade, tinha ficado muito próximo, mas porque guardava embaixo, no fundo, naquele lugar onde a raiz vai mais fundo que a seca consegue chegar, guardava umidade suficiente para recomeçar. Guarda sempre. A gente guarda sempre, mesmo quando jura que não tem mais nada. Tem. Sempre tem.